Pai do Senhor, meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui vos fala seu irmão em Cristo, Elitânio. Graças a Deus, o Senhor preparou mais um dia para nós, pela sua infinita e eterna misericórdia. E a gente pode, sem dúvida, dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que está o teu lar? Nesta manhã, em nome de Jesus. Desde já quero agradecer a cada inscrito no canal, no nosso canal. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Abençoe a sua família, abençoe o seu lar, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Que Deus possa alcançar você nesta manhã com a sua misericórdia, com a sua ajuda. Deus abençoe em nome de Jesus a cada inscrito. A irmã Josilene, que Deus em Cristo abençoe ela, abençoe o canal dela, em nome de Jesus. Também a nossa irmã, irmãos, Elin Oliveira, que falou conosco no nosso canal, deixou um comentário. Deus abençoe a irmã Elin Oliveira nessa nova etapa da sua vida. Que Deus continue lhe dando força, lhe dando graça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Jéssica, também em nome de Jesus, dê força, dê graça, em nome de Jesus. Nosso irmão Alan, também amigo. Que Deus abençoe a todos. Não me falha a memória agora o nome de todos, mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus nessa manhã para a nossa vida. Para você que está no meio da tempestade, para você que está no meio do vento, para você que está no meio do mar e olha e não vê saída, e olha e o socorro que você pede até então estar em silêncio. Mas não se esqueça, o Senhor é contigo. O Deus de Jacó é o teu Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Marcos capítulo de número 5. Nome de Jesus, Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo de número 35 ao versículo de número 40. Uma passagem muito gloriosa e conhecida da igreja dos irmãos, que diz assim: o tema desta leitura, ou a epígrafe dessa leitura, diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Versículo 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Versículo de número 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Jesus, quando ele queria ensinar algo, muitas vezes, ou nesse caso aos seus discípulos, se os irmãos depois observarem Mateus capítulo 11, quando Jesus ele quer ensinar algo aos seus discípulos, ou a mim, a você, ele sempre nos traz para perto. Porque ele vê que em nós, muitas vezes, o que ele tem que ensinar
nós temos que estar perto dele, ou ele tem que estar perto de nós, ou ele tem que estar com nós, porque se não for dessa forma, a gente não suporta. Se não for dessa forma, a gente não aguenta. Capítulo 11 de Mateus, versículos 28 e 29 diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Veja que Jesus chama para si, para que haja um aprender, para que nós possamos aprender dele. Ele chama: venha para mim, aprender de mim. E no versículo 35 não foi diferente. A Bíblia diz que naquele dia, que dia era aquele, achando tarde, Jesus já tinha falado a parábola do semeador. Jesus já tinha falado a parábola do grão de mostarda. E como homem, Jesus ele sentiu cansaço. E a Bíblia diz que aquele dia, já sendo tarde, Jesus diz: ei, passemos para outra margem. Então veja o convite de Jesus: venha para perto de mim. Eles não entendiam. Achavam que era tão somente mais uma travessia. Achavam que era tão somente mais um dia comum. Entra Jesus cansado. A Bíblia vai tratar mais na frente que Jesus foi dormir numa almofada sobre a polpa do barco. E entra os discípulos, que Jesus em Marcos também já escolheram os discípulos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nesse aprendizado, o versículo 36, isso é importante, a gente ter cuidado naquilo que a gente vai ler e meditar. Porque muitas vezes Deus tem algo para falar, mas a gente na carreira não entende. Versículo 36, quando Jesus chamou eles para dentro, para aprender algo da parte de Deus. Versículo 35, aí o 36 diz assim: e eles, deixando a multidão, para aprender da parte de Jesus, é necessário que a gente deixe algo para trás. É necessário que a gente tire aquilo que a gente pensa, que a gente acha que é, que a gente acha que pode, para que haja um aprendizado da parte de Deus. Porque quando Jesus ele entra no barco, o apóstolo Paulo disse que antigamente eu fazia o que queria, agia como queria, irmão. Mas agora que Jesus está no barco, que Jesus entrou na minha vida, o apóstolo Paulo vem a dizer que não vivo mais o eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então é necessário eu deixar algo para trás. Até porque, nesta ocasião, aquele barco não era um Titanic. Aquele barco era um barco de madeira, um barco simples. E não suportaria aquela multidão dentro daquele barco. Ele certamente se afundaria. E quantas vezes Deus não nos chama para aprender algo, não nos coloca em certas ocasiões para que nós aprenda algo, e muitas vezes a gente não quer deixar algo para trás. A gente não quer se desprender de algo. A gente muitas vezes quer trazer algo, e esse algo às vezes vai nos atrapalhar, às vezes vai nos impedir de aprender o que Jesus quer nos ensinar. Mas a Bíblia diz que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. O versículo está afirmando que Jesus estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Eu sei que há momentos na nossa vida que
como o salmista Asaf no Salmo 73. A gente deixa de olhar para o nosso barco, a gente deixa de olhar para a nossa vida, a gente deixa de olhar para o nosso Deus, o feitor dos céus e da terra, e começa a olhar os barquinhos ao redor, não é assim? A gente olha e diz: eita, mas aquele barquinho ali, aquela família não passa aperto. Naquele barquinho ali, aquela família tem carro, tem moto, tem condição financeira. Naquele outro barquinho ali, aquele casal não briga. Naquele outro barquinho, os filhos andam bem vestidos. Naquele outro barquinho, e assim sucessivamente. E muitas vezes a gente deixa de olhar para o nosso barco. O barco de lá pode ser bonito, o barco de cá pode ter condição financeira, mas a Bíblia diz que o barco que Jesus estava era esse aqui. Louvado seja o nome de Jesus. O barco que Jesus está é esse aí. É você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Não importa se de dia, se de noite, se de madrugada, se na chuva, se na caminhada, se em casa, se no trabalho. O barco que Jesus decidiu entrar é esse aí, é você. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que no versículo 11, levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Deus, conhecendo a minha e a tua limitação, irmãos, muitas vezes Deus permite acontecer. Para quê, irmão Elitano? Para que a gente entenda que Deus nos quer dentro do barco, naquela posição que Deus nos colocou. Seja para ser um porteiro, seja para orar, seja para cantar, seja para pregar, seja para evangelizar. Dentro do barco, você tem um chamado específico. Dentro do barco, Deus lhe quer numa certa posição. E há momentos que Deus permite a tempestade, mesmo estando dentro do barco. Momentos que Deus permite até a água entrar, mesmo Ele estando dentro do barco. Isso não quer dizer nada. Dentro do barco falta fé. Dentro do barco falta coragem. Dentro do barco se tem medo. Dentro do barco a gente fica indeciso. Dentro do barco a gente fica trêmulo. Dentro do barco a gente fica até querendo desistir. Mas não se esqueça, Jesus está no barco. E com Jesus, você não é minoria, você é maioria. Amém? Receba essa palavra em nome de Cristo Jesus. Versículo 39 para nós encerrar, que o vídeo já está se encerrando. Versículo 39 diz assim: ele despertando, repreendeu, não, versículo 38, melhor dizendo, irmãos. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Preste atenção nisso. Eles deixaram o vento de lado, deixaram a tempestade de lado, eles deixaram a água que estava entrando dentro do barco de lado. Eles agora estão mais apavorados e mais preocupados com a calma de Jesus, com a tranquilidade de Jesus, do que com a própria tempestade. E quantas vezes não é assim na nossa vida? A gente muitas vezes se perturba com a demora, que a gente acha que Deus está demorando, com a demora de Deus responder, com a demora de Deus agir, do que com a própria tempestade. Jesus, ele mostra ali ao ser humano como é que a gente deve se portar em meio a certas ocasiões na nossa vida. Mas você pode até dizer: irmão Elitânio, mas era Jesus, irmãos, que estava dormindo no barco. Amém? Mas no capítulo 12 de Atos, e o versículo número 5, depois você confira, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo dentro de uma prisão. Um soldado algemado de um lado, um soldado algemado do outro.
tinham matado Tiago e no outro dia iam matar Pedro. Acharam bom matar os crentes. E Pedro estava dormindo. Descansa no Senhor. Tenha paz nesse momento. Receba da parte de Deus essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Divulga, compartilha esse vídeo em nome de Jesus para que ele alcance